Língua portuguesa, aqui é o professor Ivan. Chegou a hora de começarmos a resolução de questões sobre colocação pronominal. Vamos lá. O pronome oblíquo, átono, ele funciona como complemento verbal, relacionando-se ali diretamente com o verbo, tá? Colocando-se após o verbo com o uso do hífen na ênclise. Aparece também o pronome oblíquo átono antes do verbo. Nesse caso, nós não usamos o hífen. É quando ocorre a próclise. E, em algumas situações obrigatórias, inclusive, o verbo se abre para inserção do pronome ali no meio dele, que é a tão estranha mesóclise. Então, nós temos, quanto à colocação pronominal, os pronomes oblíquos átonos após o verbo, ênclise. Antes do verbo, próclise. No meio do verbo, mesóclise. Então, vamos lá. Vamos começar. Questão 1. Assinale a opção que apresenta o uso da ênclise, ou seja, o pronome oblíquo átono entra após o verbo com auxílio do hífen. Está bem fácil essa, né, pessoal? Logo aqui de cara, ó, na letra A, ó, verbo mais o hífen mais o pronome. Pronome após o verbo, eu tenho aqui a ênclise, tá? A ênclise é a colocação padrão. O pronome vai se deslocar para antes do verbo e até mesmo para o meio do verbo em alguns casos, tá? É o que nós iremos estudar agora. Mas a colocação padrão, começamos ali com a ênclise. E por alguns motivos, o pronome vai se deslocar para antes do verbo ou para o meio do verbo. Então, a ênclise, o pronome após o verbo com auxílio do hífen, está aqui facilmente identificável aqui na letra A. Número 2. Tudo me lembra poesia, mas ela de mim não se lembra. Não me faz rápida visita sequer. Na terceira linha do poema, aqui a terceira linha, né? Ocorreu acertadamente a próclise, tá? Olha aqui, ó. Verbo, e antes do verbo eu tenho um pronome oblíquo átono. Isso acontece porque o advérbio exige a próclise. Então, opção a se marcar, letra D. O que acontece? A colocação padrão é a ênclise, faz-me. Porém, existem algumas classes de palavras atrativas. Elas funcionam como imã. Uma das classes é o advérbio. O advérbio ele tem um poder atrativo. Ele atrai o pronome, tá, para próximo dele. O advérbio atrai o pronome oblíquo átono para próximo de si, fazendo aqui um deslocamento de ênclise para próclise, tá? Advérbio, qualquer advérbio, tá? Mas acontece muito com palavras de valor negativo e advérbios de ligação. Advérbios de negação, me desculpem, tá? Então, beleza. Então, a número 2 é letra D. Vamos agora a número 3. Número 3 é uma anedota, tá? Que nem sei se está em moda hoje em dia, mas vamos lá, tá? Vamos lá. Manuel estava contando como fora sua viagem pela Transamazônica. No meio da narração, ele falou: aí meu carro atolou-se.
Como estava em dúvida se o certo era atolou-se ou era se atolou, perguntou ao Joaquim qual era o certo. Joaquim então respondeu: se os pneus que se atolaram foram os da frente, o certo é atolou-se. Se forem os pneus de trás, você deve dizer se atolou. Quais foram os pneus que se atolaram? Ora, foram os 4. Nesse caso, ensinou Joaquim, o certo é você dizer: o meu carro se atolou-se. Então, nós temos aí uma piadinha, né? Brincando com a próclise e com a ênclise, tá? Se os pneus forem da frente, o pronome oblíquo fica em ênclise. Se forem os de trás, fica em próclise, tá? Porém, foram os 4 pneus. Então, né, o Joaquim falou que estaria ao mesmo tempo, né, o pronome antes e após o verbo atolar. Vamos lá, então. Evidentemente, a resposta de Joaquim deve ter deixado o amigo Manuel um tanto confuso. De acordo com a norma culta da língua portuguesa, qual deveria ter sido a resposta? Tá? Vamos ver aqui, ó. É letra D, pessoal. É correto aplicar tanto a próclise quanto a ênclise, tá? Meu carro se atolou ou meu carro atolou-se. Quando o sujeito é expresso, é claro, bem claro na frase, a colocação pronominal quanto a próclise ou ênclise, ela fica opcional. Vamos lá, ó. Quem atolou? Meu carro. Então, o sujeito está expresso aqui, ó, né? De forma bem clara. Então, fica opcional. Você pode botar o pronome antes do verbo, tá? Em próclise, meu carro se atolou. Ou você pode colocar o pronome após o verbo, que é a forma, segundo, né, a minha concepção, é a forma padrão. Meu carro atolou-se, com o hífen mais o pronome, formando aqui a ênclise. Então, para fechar a questão, quando o sujeito é expresso claramente, né, tá? Fica opcional o uso da próclise ou o uso da ênclise. O sujeito é aquele que pratica a ação, né, expressa pelo verbo, tá bom? Quando o sujeito é bem claro, a próclise é opcional ou a ênclise. Fica a seu critério. Número 3, portanto, é letra D. Número 4, temos a oração aí. Alinharam-se para a largada da corrida dos 100 metros rasos. Foi respeitada aí, no caso, né, a regra de colocação pronominal, né? Sim, tá? Vimos que não começamos o período aí com um pronome oblíquo, tá bom? Assinale a opção, né, em que a frase, né, também está de acordo com a norma culta. A número 5, vamos ver aqui. Número 5, não, desculpa, número 4, né? Número 4, ó, número 4 eu coloco aqui, ó, a letra E, tá bom? Enquanto caminhávamos, ia descortinando-se o verde matizado de Itatiaia. Ia descortinando-se. Pessoal, eu tenho aqui, ia descortinando, uma locução verbal. Locuções verbais, cujo verbo principal, que é o descortinar, estiver no gerúndio, tá bom? Eu tenho a opção, tá, de colocar o pronome após o verbo auxiliar, ia se descortinando, ou após o verbo principal que estiver no gerúndio. Então, tanto faz, ia se descortinando ou ia descortinando-se, tá bom?
Caso haja uma palavra atrativa, como, por exemplo, não, que nós já conhecemos, o pronome fica antes do verbo auxiliar ou após o verbo principal. Então, se a frase fosse assim: enquanto caminhávamos, não se ia descortinando o verde matizado. Ou então, não ia descortinando-se. Então, são regras que parecem difíceis, mas com uma leitura demorada, calma, mas, mais atenta, nós conseguimos entender. Vamos lá. Assinale a alternativa gramaticalmente correta. Então, essa aí está uma confusão danada, né? De pronomes. Mas vamos lá. Vamos ver aqui. Não, letra A. Não o conheço, terceira pessoa. Então, está correto. Quanto à colocação pronominal, eu posso dizer que está correto. Não o conheço. O advérbio não, ele atrai o pronome oblíquo para próximo a ele, tá? Próximo dele. Não o conheço. Então, o pronome estaria aqui, ele parte para cá. Aqui há uma correlação entre pronomes. Ó, pronome oblíquo de terceira pessoa, tá? E pronome oblíquo de terceira pessoa. Não o conheço. Como você se atreve, né, a falar-me? Correto, tá? E falar-me, falar comigo, tá? Vamos lá. Se atreve a falar, né? A mesma coisa acontece com a locução verbal, cujo verbo principal estará no infinitivo, tá? Você coloca o pronome após o verbo auxiliar, como se atreve a me falar, ou você coloca após o verbo principal, como se atreve a falar-me. Então, a opção a se marcar será letra A. É a opção correta. Não tem erro algum na opção A. Na opção B, olha só, não lhe conheço. Eu estou usando o pronome errado aqui. Aqui eu tenho que usar um pronome que represente um objeto direto. O pronome lhe, ele sempre substitui elementos preposicionados, como objetos indiretos ou complementos nominais. Ou seja, alguma coisa que tem o de, né? Gosto de você, gosto-lhe, tá bom? Pediu para ele, pediu-lhe. Então, se houver preposição, o termo a ser substituído por um pronome de terceira pessoa, eu vou usar o lhe. Só que o verbo conhecer, ele não pede preposição. Quem conhece, conhece alguém. Não conhece a alguém, não conhece para alguém, não conhece de alguém. Então, está errado. A forma seria não o conheço. O pronome lhe está aplicado incorretamente na opção B. E também na opção C. Tá? E aqui ele está em terceira pessoa e aqui ele está em segunda. Não há uma correlação entre pronomes na frase. Tá? Aqui está correto, a regência, o pronome está usado corretamente, colocado corretamente, mas aqui, ó, você está se referindo à mesma pessoa, mas muda de pessoa. Você se refere à pessoa, a princípio, como se fosse na terceira. E depois você muda para a segunda, ainda se referindo à mesma pessoa. Então está errado, tá bom? E a letra E, tudo errado também, né? Não conheço tu. Né? O pronome é errado aqui, eu não posso usar o pronome reto.
como complemento de verbo, ele está colocado incorretamente, porque deveria ser atraído pelo advérbio não. Então está tudo errado aí, a letra E. Então a opção correta realmente a se marcar será letra A. O pronome colocado corretamente, devido ao advérbio não. A regência correta, estou usando o pronome o e não o pronome lhe. E aqui eu estou mantendo a correlação entre pessoa, terceira pessoa e terceira pessoa. E a colocação pronominal aqui, né, está correta também. Atreve a falar. Ou seja, é uma locução verbal. Atrever a falar. Tá bom? Em locuções verbais cujo verbo principal estiver no infinitivo, eu, né, posso colocar o pronome oblíquo após o verbo, como está na questão, ou até mesmo após o verbo principal, ou, né, após o verbo auxiliar. Então, como se atreve a me falar ou como se atreve a falar-me, tanto faz. Então, vamos lá. As questões são difíceis e complicadas, né? Se não entender, é só voltar o vídeo e prestar atenção mais uma vez à correção, né? Lembrando que a teoria ela tem que estar na cabeça para você compreender a correção dos exercícios, né? Então, vamos lá. Número 6. Número 6, leia as frases abaixo e responda a questão que se segue. Né? Então, eu tenho 4 opções aí, 4 frases. E segundo a norma culta, quais delas ou qual delas está correta? Né? Quais delas, né? Então, vamos lá. O gado ia se finar, até os espinhos secariam. Ia finar. Olha aí a locução verbal, verbo auxiliar, mais o verbo principal no infinitivo, né? Ia finar. Quando isso acontecer, o pronome ele fica após o verbo auxiliar, como está aqui, ou após o verbo principal. Então, o gado ia se finar, ou então o gado ia finar-se. Como é opcional, a frase 1 está correta. Então, vou botar um mais aqui. Número 2. Compadre, eu não lhe quero dizer coisa alguma. Quem não diz algo, coisa alguma, para alguém. Não quero lhe dizer para você. O lhe está correto. E por que o lhe está antes do verbo querer? Por que ocorre a próclise aqui? A próclise ocorre aqui porque o advérbio não puxa o pronome lhe para próximo dele, para junto a ele, tá bom? Junto dele, tá? Então, o lhe está deslocado para antes do verbo devido ao advérbio de negação. Então, tá? A número 2 também está correta. Número 3. As visões do mundo tinham dissipado-se. Pessoal, locuções verbais com o verbo no particípio, tá? Elas não admitem o pronome após o verbo principal. Então, a opção correta seria: as visões do sono tinham se dissipado. O pronome vem após o verbo auxiliar. Caso haja alguma palavra atrativa, né, a mais repetida aí é o não, né, o pronome ele pode ficar após a palavra atrativa e antes do verbo auxiliar. Como, por exemplo, as visões do sono não se tinham dissipado. Então, as duas opções corretas, as visões do sono não
se tinham dissipado ou não tinham se dissipado, tá? A única opção que não pode é o pronome após o verbo principal. Então, temos que prestar bastante atenção entre a colocação pronominal e as locuções verbais. Vamos lá. Número 4. Nunca convidei-o para sair. Pessoal, nunca é um advérbio também, né? De negação, né? Tá bom? Parece de tempo, né? Nunca. Palavras que sempre demonstram negação, tá? Que passam essa sensação de negação, jamais, nunca, elas sempre irão atrair o pronome. O pronome ele está naturalmente aqui, ó, na posição natural dele, ó, em ênclise. O verbo, mais o hífenzinho, mais o pronome. Porém, a palavra nunca, ela vai atrair o pronome para próximo de si. Então, palavras como não e nunca, elas funcionam como um imã. Elas atraem o pronome para próximo de si. Nunca o convidei para sair. Tá bom? Então, está errada também. Pessoal, então está errada. Então, eu tenho como corretas apenas as frases 1 e 2. Opção a se marcar será letra A. Questão 7. Assinale a única alternativa gramaticalmente correta. Então vamos lá, observando aqui com calma. Eu percebo aqui, ó, que a letra E não tem erro algum, tá? Jamais o importunei em suas crises econômico-financeiras. Bom, vamos pensar aqui na colocação pronominal. O pronome, naturalmente, padrão, deveria estar em ênclise, porém, o advérbio, né, que tem aí um valor negativo, ele atrai o pronome para junto de si, ó, como se fosse um imã. Importunei-o, mas fica jamais o importunei. O advérbio puxa o pronome, tá? Deslocando a ênclise para próclise. Muito bem. Tenho aqui também, ó, o adjetivo, tá? Flexionado corretamente. Na flexão de adjetivos compostos, apenas o segundo elemento, na maioria das vezes, sofre a flexão. Então, financeiras, feminino plural, combinando com crises, tá certo? O primeiro elemento do adjetivo sempre fica na forma padrão, que é o masculino singular. Então, vamos lá. Número 7, letra E. O erro aqui na letra A é que o pronome, devido ao advérbio, deveria ser deslocado para aqui, ó. Na letra B, o erro está no seguinte, ó. Aqui o pronome ele está em segunda pessoa e a correlação não acontece aqui, ó. A forma correta deveria ser: jamais te importunei em tuas crises econômico-financeiras. A letra B também está errada. Letra A errada, letra B errada e letra A errada. Letra C, mais uma vez o erro aqui, ó. O erro aqui, tá? E o pronome deveria estar após o advérbio aqui, ó, antes do verbo, em próclise, tá? E aqui também tem o erro de flexão do adjetivo composto. Então, a número 7 trabalha duas questões gramaticais aqui, tá? A flexão de adjetivos compostos e a colocação, né, pronominal. Então, vamos lá. Número 7, letra E. Assinale a opção que não obedece à norma culta.
Essa aqui, pessoal, é só entender, vai ser até fácil corrigir. É só entender que a expressão em se tratando, ela sempre ocorre dessa maneira. Em se tratando, tá bom? Nunca em tratando-se, é sempre em se tratando. A expressão em se tratando sempre aparece desta forma, tá? Então, como na letra C ela está incorreta, em tratando-se de dúvidas, a opção incorreta será letra C, tá bom? E aí vocês podem ir verificando, né? Sublinhando os verbos e vendo os pronomes, e vendo a colocação dos pronomes, e percebendo, né, que os advérbios, eles atraem os pronomes, os advérbios e as conjunções, tá bom? Então vamos seguindo. Número 9. Temos aí uma música que na época, né, explodiu aí, né, nas paradas de sucesso, fez muito sucesso, né? Vamos lá. Te dei o sol, te dei o mar para ganhar seu coração. Você é raio de saudade, meteoro da paixão. Vamos lá. O trecho da canção de autoria de Sorocaba ficou famosa na voz de Luan Santana. E ela, né, o trecho, ele está escrito em linguagem coloquial. Quanto ao uso dos pronomes oblíquos, marque a alternativa correta. Pessoal, então, são alternativas enormes, complicadas, né? Mas o que nós percebemos aqui é que não... como é que se pode dizer? De acordo com a gramática, eu não começo frases com pronomes oblíquos. Está errada. Né? São construções gramaticalmente erradas. Mas ocorre aí uma licença poética, né? Tá bom? Sonoramente fica melhor, te dei o sol. Sem falar que se você inverter, deite o sol, colocando o hífen ali, né? Sonoramente vai parecer outra coisa, outra mensagem. Deite o sol, deite o mar. Parece que é uma ordem para deitar o sol ou deitar o mar. Enfim, existem licenças poéticas, tá? Principalmente em músicas. Fica muito formal começar uma música com um pronome com o verbo para depois do pronome, né? Então, geralmente fica mais a melodia fica melhor, fica mais popular, né? Fica mais espontâneo se começarmos uma frase aí com o pronome oblíquo, né? Que gramaticalmente é incorreto. Não podemos começar frases com pronomes oblíquos, tá bom? Mas apenas na licença poética de músicas, tá? Inclusive até o Ivan Lins tem uma música dele aí que começa também com pronome oblíquo, enfim. Vamos lá. Levando em conta isso que eu comentei agora, né, a opção a se marcar será a letra A, né, pessoal? Se o autor tivesse optado pelo uso do pronome de acordo com a gramática, e desse modo tivesse realizado a colocação do pronome após as formas verbais, seria possível interpretações diferentes das apresentadas por conta da cacofonia, que é a união sonora de sílabas que provoca estranheza auditiva. Então ficaria assim, ó, deite o sol, deite o mar, né? Deitar o sol, deitar o mar, pareceria tal significado, né? Teria tal significado. Então, não cairia bem, não. Então, vamos à licença poética. Tá? Está errado gramaticalmente, mas está certo poeticamente, tá bom? Te dei o sol, te dei o mar. Número 8, opção A. Ah, não, essa é número 9, né, pessoal? Número 9, opção A, tá bom? Vamos lá, número 8 número 9, tá? Opção A. Vamos agora à última do vídeo, né? As questões são grandes, complicadas de se explicar, né? Mas vamos lá, vamos à questão 10.
Assinale a alternativa em que a próclise ela não é obrigatória, tá? Pessoal, quando eu tenho a preposição para, a próclise, tá? Ela é opcional, mesmo que haja uma palavra atrativa, para não a importunar. Então, para não importuná-la, o pronome estaria aqui, né? Se o verbo termina com R, eu corto o R, boto o hífen e ligo o pronome de terceira pessoa que começa com vogal, ligo com auxílio da letra L, da vogal L, da consoante L, tá bom? O verbo termina com R e eu preciso ligar um pronome de terceira pessoa, o, a, os, as. Eu vou cortar a letra R e vou ligar o pronome com o auxílio da consoante L, por uma questão fonética. Tá? Desviei o olhar para não importuná-la com minha tristeza. Tá? Mas é opcional. Quando houver a preposição para, tá bom? Eu posso optar tanto pela próclise quanto pela ênclise, para não a importunar ou para não a importuná-la. Para não a importunar ou para não importuná-la, tá bom? Então vamos lá, mais uma vez, que até eu me confundi aqui. Desviei o olhar para não a importunar ou, opcionalmente, para não importuná-la. Então, quando houver a preposição para, mesmo que houver uma palavra atrativa que atrai o pronome para junto de si, fica opcional a colocação do pronome em próclise ou ênclise.